A nossa conversa de hoje é sobre as trocas que houveram no governo e Forças Armadas. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa patriótica de hoje, eu peço que você inscreva-se no canal, acione o sininho para ser avisado, deixe o seu joinha, comente e compartilhe. Vamos à vinheta e à conversa patriótica de hoje. A gente viu ontem, ontem, quando esse vídeo vai ser lançado, que o presidente Bolsonaro fez 6 trocas de ministro, da Relações Exteriores, ministro da Justiça, Advocacia Geral da União, Secretaria de Governo, e ministro das Forças Armadas. Bom, esses ministros, não contentaram, essas trocas não contentaram a esquerda. Porque, por exemplo, o ministro das Relações Exteriores, saiu Ernesto Araújo, e entrou um outro diplomata de carreira, que é tão casca grossa quanto Ernesto Araújo, em termos de soberania nacional. Não contentou a esquerda essa troca. A troca na AGU também não contentou, porque o antigo advogado-geral da União deixou o presidente Bolsonaro no pincel e sem escada em relação àquele pedido de inconstitucionalidade contra os governadores de Brasília, Rio Grande do Sul e Bahia, por não ter assinado e nem se manifestado. Também é função da Advocacia Geral da União denunciar quem, por exemplo, chama o presidente de genoticida, de qualquer coisa, qualquer acusação de atos que ele não tenha cometido. Isso tudo é atribuição do advogado-geral da União. O que não estava acontecendo. Agora esperamos que comece a acontecer. Nas Forças Armadas, o general que entrou é considerado um general de Braga Neto. Ele é considerado um general de ação. Ele não é político. E ele, naturalmente, houve a troca dos comandantes das 3 forças, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, em uma reunião que a imprensa andou dizendo por aí, que foi uma reunião agitada, uma reunião com batidas na mesa, uma reunião com discussões. Não houve nada disso. O próprio general já desmentiu isso, e isso já foi desmentido também, e também não ficou assim muito contente a esquerda. A esquerda está tentando de todas as maneiras prejudicar o governo Jair Bolsonaro. Não conseguiu trocar o ministro das Relações Exteriores por alguém que eles queriam, porque trocaram praticamente 6 por meia dúzia, porque entrou outra pessoa que continua vai continuar provavelmente com as mesmas posições, em relação, por exemplo, ao 5G. Embora esse diplomata que entra é conhecido por ser uma pessoa mais, vamos dizer assim, que não dá tantas opiniões, que não, mais discreta. Então, agora estão atacando quem? A bola da vez está sendo a Bia Kiss, presidente da CCJ, da Câmara. Eu estava vendo a sessão da CCJ hoje, que eu gosto de ver, e praticamente a esquerda toda, PT, PCB, PSOL, se combinou, embora seja uma sessão mista, uns ali no plenário, outros virtuais,
mas parece que se telefonaram né, da última sessão para essa, se combinaram, né, e todos com o mesmo discurso, né, que a Bia Kiss não pode ser presidente da CCJ por suas opiniões, né, porque ela falou quanto à tragédia que houve com o PM lá da Bahia, né, que ela colocou que foi uma tragédia, né, falou contra o governador Rui Costa da Bahia, né, e que por esse tipo de opinião ela não poderia ser presidente da CCJ, porque ela teria que ser imparcial. Estão todos querendo tirar ela da comissão do CCJ, mas não é por causa dessa opinião dela, né? É porque ela estando na CCJ, ela blinda o presidente, né? Porque quando há um pedido de impeachment, né, passa por dois lugares. Passa pela CCJ da Câmara, né, e passa pela Advocacia Geral da União. Como esses dois lugares o presidente Bolsonaro conseguiu se blindar, né, eles estão apavorados, porque hoje, quando está indo esse vídeo ao ar, é dia 31 de março, aniversário do início do governo, né, militar. Né? Governo esse que foi um governo que trouxe o Brasil, né, na época com o maior desenvolvimento, né, tanto humano, né, quanto econômico. Foi um período de ouro do Brasil, né, e que a esquerda teima, né, em dizer que foi golpe, que foi período militar, que foi ditadura militar. Ditadura militar é que nem teve na Rússia, onde morreram centenas de milhares de pessoas, onde está tendo na Venezuela, né, que estão morrendo centenas de milhares de pessoas, né? Em 20 anos de governo militar morreram cento e poucas, 200 pessoas, né? Que morreram ou desapareceram, mas porque eram pessoas que estavam fazendo luta armada contra um governo estabelecido, né? E num regime militar, né, num governo militar, né, há lei de exceção, né? Foi necessário? Foi, né? Não era para ser um governo que durasse tanto tempo? Não era. Mas, né, como conta a história, o povo brasileiro pediu que os militares assumissem o governo na época, era para ser um governo de 90 dias, se prolongou pelo período que se prolongou, porque foi necessário, né? E o próprio general Figueiredo, quando estava entregando o governo de volta à democracia, né, com a primeira eleição, que foi a de Tancredo Neves, depois do governo militar, disse: eu estou entregando o Brasil, né, novamente para a mão da esquerda, mas vai vir um tempo que os brasileiros pedirão novamente para as Forças Armadas tomarem conta. Palavras do general Figueiredo, que morreu na pobreza, que a família teve que fazer vaquinha para fazer o enterro, né? Então, essa história dos generais ficarem ricos não aconteceu. Todos os presidentes militares que passaram pelo período, né, continuaram com os mesmos bens que tinham antes de começarem a governar. Eu quero, inclusive, recomendar um livro para vocês, para uma leitura, né, do autor Marco Polo Giordani, da editora Tchê, né? O nome do livro é Brasil Sempre, né? Ele é um contraponto, vamos dizer assim, àquele livro Brasil Nunca Mais, né, que era lido por todo esquerdista na década de 70 e 80, né? Então esse livro é uma literatura boa. Outro livro que eu tenho aqui, mas não consegui achar agora, é o Macaba,
né, que é a história do Araguaia lá, que o exército teve que entrar para capturar, né, uma guerrilha que estava treinando os cidadãos brasileiros lá no Araguaia, né? Então eu recomendo esses dois livros para vocês, né? É uma leitura muito boa, né? Não é uma leitura leve, né? Mas é uma leitura que eu acho que é obrigatória para todo o cidadão patriota, né? Para ele saber a verdade, ter argumentos, né, quanto ao que aconteceu nesse período, né? Quanto às mudanças que o presidente Jair Bolsonaro fez agora, né, nesses últimos dias, né, ele simplesmente mudou as peças do tabuleiro, né, fez uma jogada de mestre, né, e reforçou, né, o seu governo, né, porque ele tinha pessoas ainda no seu governo, né, ligadas ao STF, ligadas à Câmara e o Senado, a antiga Câmara e antigo Senado antes da eleição, né, e ele eliminou todas essas pessoas agora com essa troca, né. Nós vamos ver que o governo vai ficar muito mais ágil, né. A troca dos militares que ocorreu foi porque eles estavam muito lenientes, estavam fazendo nada, né? Os militares não são, né, uma força, né, de governo, né? Eles são uma força efetiva e permanente, como diz na Constituição, para garantir a lei e a ordem constitucional, certo? Embora o presidente seja o comandante em chefe, né? Mas eles têm que cumprir o seu papel e eles não estavam fazendo isso, né? Eles poderiam já ter, né, como o general parece que Santos Cruz fez uma carta, né, aberta ao STF dizendo que eles estavam extrapolando, né, os seus limites constitucionais. Isso o exército pode fazer, ele não precisa entrar lá com um cabo e um sargento, como dizem, né, e botar o STF abaixo. Mas eles podem sim se manifestar e lembrar a qualquer um dos três poderes, né, que aonde estão os seus limites. E isso não estava acontecendo. Vamos ver o que vai acontecer, né? Geralmente, quando há qualquer mudança que o presidente Bolsonaro fez agora no passado, ou queria fazer, como a nomeação do delegado-geral da Polícia Federal, que o STF não deixou acontecer, o STF se manifesta, né? Por incrível que pareça, com essas mudanças todas que ocorreram no dia 29, ninguém se manifestou. Nenhum dos ministros do STF se manifestou, né? Então, sinal que foram mudanças que foram percebidas, foi um recado que foi entendido, né? E agora vamos ver daqui para frente o que vai acontecer. Pode que os três comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica foram retirados, foram exonerados ontem, né? Os novos, que não se sabe os nomes ainda, possam ainda ser nomeados hoje, quando esse vídeo está indo ao ar, dia 31, para comemorar o aniversário do início do governo militar. Não sei se vai dar tempo, se o presidente Bolsonaro já tinha os nomes ou não, né? Mas pode ser que, né? Provavelmente o presidente Bolsonaro hoje irá fazer um pronunciamento quanto à data, né? Não sei, talvez não faça, mas provavelmente fará, né? E esperamos que daqui para frente a coisa ande como tem que andar, né? Com o presidente Bolsonaro eleito, né, por centenas de milhares de brasileiros, a maioria esmagadora dos brasileiros, né, mandando no que ele tem que mandar, tendo seus poderes constitucionais
respeitados e sendo o chefe da nação. Bom, era isso que tínhamos por hoje, né? Mais uma vez pedimos a você, né, que inscreva-se no canal, deixe o seu joinha patriótico, comente, deixe o seu comentário. Eu gosto de ler e respondo a todos. Demora um pouquinho de vez em quando, mas eu respondo, né? E compartilhe, né, para que nós possamos atingir a mais lares de patriotas, certo? Mais uma vez, rogamos a Deus Todo-Poderoso, Pai Celestial, que ilumine e guarde você, a sua família, a nossa pátria nessa data, né? Que nos dê muita saúde, muita paz e muita prosperidade. Que assim seja. Eu vejo você no próximo vídeo e muito obrigado pela audiência.